eu começar a gravar aqui. Agora está gravando. Então, o que é o campo magnético? Ele é uma entidade física que, numa certa região do espaço, ela cria a possibilidade de existência de uma força. Então, toda vez que você ouvir a palavra campo, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, não importa o nome de campo, qual campo seja, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é campo, é uma entidade física que, ao chegar numa certa região do espaço, ela cria possibilidade da existência de uma força. Não é o nosso intuito dessa aula, mas escute, o que vocês vão aprender ao longo do período todo? Opa, tem mais gente para habilitar aqui, peraí. Deixa eu ver quem. Aqui é a Raíssa. Ó, o que a gente vai ver durante o ano todo? Campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. Tá, o que são essas entidades? É uma grandeza física que, numa certa região do espaço, ela cria a possibilidade da existência de um tipo de força. Hoje a nossa aula vai ser um campo que, na verdade, não vê com tanta frequência no ensino médio e nem para processo de preparatório para o Enem ou curso externo, mas ele é muito importante. É chamado campo magnético. Campo magnético vai ser uma entidade física que vai criar numa certa região do espaço uma possibilidade da existência da força magnética. Então, pessoas, vai criar uma natureza ou vai criar uma força chamada de força magnética. Mas antes de criar essa possibilidade, tem a historinha do campo. Mas aí eu quero apresentar para vocês como que você vai saber na questão, no texto, se tem esse tal do campo magnético ou não. Isso que é importante. Você está lendo uma questão, como é que você vai saber se lá tem campo magnético? Então, eu vou colocar os condicionais para vocês, para ter a possibilidade de você visualizar e saber se existe o tal do campo magnético. Então, vamos lá. Primeiro slide que eu vou passar aqui para vocês. Bom, primeiro ela surgiu com o nome, não sei se vocês estão vendo do lado a imagenzinha, está dando para ver do lado aí a imagem? Sim ou não? Sim? Sim, tá. Sim, dá para ver sim. Beleza. Criou-se, então, na verdade, uma pedrinha chamada magnetita. Inicialmente, era falado que era uma pedra mágica, que ela conseguia atrair alguns materiais que eram metálicos. Então, o cara foi lá, numa região, que depois eu vou falar para vocês qual é o local da região, vou adiantar logo, chamada magnésia. Tinha umas pedrinhas que deram o nome de magnetita, por causa da região da magnésia, e essa pedrinha tinha a possibilidade de atrair alguns materiais metálicos, não sabia por quê. Pensa comigo, pessoas. Se um material atrai o outro, é porque está gerando uma força. Então, o cara percebeu quando ele pegava essa pedrinha metálica chamada de magnetita, ao aproximar de materiais metálicos, rolava uma atração entre elas. E aí, o local que essas pedrinhas surgiram, botei ali para vocês, é chamado de magnésia. E aí, estudando um pouquinho a fundo para tentar entender o que seria essa magnetita, a gente percebe esse condicional que eu vou mostrar ali para vocês. Essas pedrinhas chamadas magnetita é constituídas de óxido de ferro 2 e 3. Está ali o FO e o Fe2 ou 3. Se você fizesse a junção dessas duas estruturas ou dessas duas composições, você tinha magnetita. Então, o que é a magnetita? Era uma pedra que conseguia atrair materiais metálicos. Qual era a composição dela na sua totalidade? Era o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. E quando você juntava esses dois tipos de óxido, você tinha essa magnetita que atraía materiais metálicos. E olha a composição dela, a estrutura. Era isso aí que eu botei para vocês, olha lá. Fe3O4. Então, olha o que eu adiantei para vocês. A magnetita, que era uma pedrinha mágica conhecida naquela época, ela conseguia atrair materiais metálicos e a sua composição na sua totalidade é Fe3O4, a sua estrutura molecular. Era dada por uma junção de dois tipos de óxido, o 2 e o 3. E aí, pessoas, vejam bem, indiretamente, eu forneci para vocês uma condição. Quer ver? Todo mundo já viu aqueles imãzinhos que a gente prega na geladeira, né? Aquele imã de gás, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Aquele imã que a gente prega na geladeira, que está no alto-falante, que está em outras estruturas, na verdade, é a magnetita. Então, a magnetita que eu estou descrevendo para vocês surgiu lá atrás, que dava esse nome como pedra mágica, ela é, na verdade, o nosso ímã. Ela é a junção de dois tipos de óxido que eu mostrei para vocês, que na sua totalidade fica o Fe3O4. E esse material que é a magnetita, que é o nosso ímã, ela tem algumas propriedades inicialmente de atrair materiais metálicos. Então, o nosso ímã que a gente conhece hoje, que você usa na geladeira, nada mais é do que a magnetita e do Fe3O4. Parece. Não é uma certeza. Parece que esses materiais
que compõe essa magnetita, que é esse óxido de ferro que eu botei para vocês, ele tem uma estrutura de atrair somente materiais metálicos. Parece. Isso a gente vai ver no decorrer da aula. E aí, pessoas, não basta, olha que loucura. Para você ter um ímã, aquele ímã da geladeira, que é essa magnetita que atrai materiais metálicos, não basta você ter essa estrutura que você está vendo aí, não. Fe3O4 não, que é dado pela junção de dois óxidos. Na verdade, tem que ter uma geometria muito bem definida. Eu tenho que ter essa composição na totalidade, que é F3O4, e tem que ter uma geometria muito bem definida. Para funcionar como se fosse a magnetita, que é o nome dela dado inicialmente, ou como se fosse um ímã. Olha a estrutura desse tipo de material. Bom, é uma forma cristalina que está ali em cima, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês estão vendo assim a palavra forma cristalina e um desenhozinho à direita, sim ou não? Sim. Sim? Olha o que eu vou falar para vocês. Grava essa coisa, já apareceu uma vez, hein? Para você ter um ímã que inicialmente atrai materiais metálicos, basta que ele tenha a sua composição na sua totalidade Fe3O4, dois tipos de óxido, 2 ou 3. E isso ele pode se comportar como se fosse um ímã. Não, pessoas. Para se comportar como se fosse um ímã, que é a magnetita, além de ter esse óxido de ferro que você está vendo na sua totalidade F3O4, ele tem que ter uma geometria muito bem definida que está do lado aí para vocês. Eu não coloquei no slide, pessoas, mas o nome dessa geometria é chamada isométrica octaédrica. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Para você ter um ímã, tem que ter a composição do F3O4 e a geometria tem que ser isométrica octaédrica. Se a geometria for isométrica octaédrica e a composição dele na sua totalidade é a junção de dois tipos de óxido, que no final dá o Fe3O4, você tem a magnetita ou você tem um ímã que a gente conhece por esse nome. Isso aí está claro para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza? Claro? Então, escuta. O ímã que você conhece hoje era a magnetita lá de um tempo anterior. Propriedade de atrair materiais metálicos, mas tem que ter uma estrutura muito bem definida. É dado pela junção de dois tipos de óxidos, não é isso? O 2 e o 3. Quando você faz a junção desses dois materiais, eu tenho F3O4, e a geometria tem que ser muito bem definida, que é o desenho que eu botei ali para vocês, que é chamado de isométrica octaédrica. Se eu tenho essa geometria definida, que eu acabei de falar com vocês, e se eu tenho a composição na totalidade que eu coloquei ali para vocês, qual a certeza que você tem? Você tem um ímã ou a magnetita, que inicialmente tem a possibilidade de atrair materiais metálicos. Isso está claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Olha a perguntinha que eu vou fazer para vocês. Olha só que loucura. Eu falei com vocês quando aparece o nome campo. O que quer dizer campo? É uma entidade que surgiu numa região para criar força. Campo magnético. Surgiu essa entidade para criar uma força. Que força que ele cria? É a força que você pode dar o nome de força magnética. Mas como que é essa força magnética? Eu tenho que ter uma estrutura com a composição dos dois tipos de óxido. O seu formato, a geometria tem que ser isométrica octaédrica. E a força que ele cria no seu entorno é para atrair inicialmente materiais metálicos. Claro para todo mundo, sim ou não? Sim? Sim. Beleza, pessoas. Campo magnético não atrai massa. Campo magnético não atrai carga. Campo magnético atrai material metálico. Grava essa condição, não pode esquecer. Olha o que eu botei embaixo. Embaixo eu coloquei algumas situações que a gente verifica a existência dessa estrutura. Tanto os dois tipos de óxidos, né? Como também a geometria que eu falei que é isométrica octaédrica. Tá lá, peixe, urso, alguns pássaros, seres humanos, sem estrutura, tá, enfim. Mas eu quero apresentar para vocês no aspecto tanto rudimentar como tecnológico, aonde eu tenho a evidência ou característica dessa propriedade da magnetite de atrair materiais metálicos. Ou melhor, a aplicação direta que eu tenho dessa coisa. Então vamos lá. Eu vou da situação mais simples até o fato mais tecnológico. Então vamos lá, próximo slide. Bom, primeira coisa, pessoas, eu botei motores elétricos. Vocês estão vendo o desenhozinho aí, sim ou não? Sim. Esses motores elétricos é aquele que você conhece do ventilador, de algumas bombas d'água, essas coisas.
Então, se você tem um tal do motor elétrico que você tem em casa, com certeza um ventilador, ele funciona, na verdade, pela presença dessa magnetita, que eu vou chamar daqui para frente de campo magnético. O campo magnético é a magnetita, é o nosso ímã, que é dado pelo óxido e que é dado por aquela geometria que eu falei para vocês. Então, aonde que eu aplico inicialmente? Motores elétricos. Se você tem um motor elétrico em casa, que é o ventilador, está funcionando como se fosse um ímã, um campo magnético. Mais um. Você está vendo do lado aí uma figura que está oscilando? Sim ou não? Sim? Sim. Beleza. Sim, sim. Essa figurinha que está oscilando, que você está visualizando aí, nada mais é do que o funcionamento desse motor elétrico que pode ser um ventilador. Próximo. Deixa eu andar mais rápido. Tudo que você está vendo do seu lado aí na sua lateral, não sei se você está vendo aí que tem um disco meio concêntrico, vermelho e verdinho rodando. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, sim. Beleza. Pessoas, esse disquinho vermelho e verde que está rotacionando, nada mais é do que um ímã em movimento, gerando uma certa força que dá movimentação para esse motor elétrico. Próximo. Deixa eu ir no próximo. Vamos lá. Deixa eu dar mais um. Olha lá o nosso ventilador, tá vendo? Aquilo que você está vendo do lado ali seria as possibilidades que você tem de rotação desse ventilador, que nada mais é do que a relação do campo magnético em relação à sua posição. Então, quer dizer que o motor elétrico, particularmente no ventilador, tem essa aplicabilidade. Próximo. Cartões magnéticos. Não tem essa parte do feltro que você está vendo aí do campo do cartão? Eu vou até botar meu feixezinho vermelhinho aqui, porque usando meu feixezinho vermelhinho, eu vou conseguir apontar para vocês. Ó, essa parte aqui, pessoas, que é a parte do ímãzinho da magnetita do campo magnético. Na verdade, ali depois eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, são pequenos dipolos. Então, aquele seu cartãozinho de crédito, aquela condição do chip que você tem, que você pode utilizar, na verdade, é uma magnetita. Na verdade, é um ímã que tem aquela propriedade que eu falei para vocês de atrair materiais metálicos. E sempre eu vou lembrar, é dado pela composição de dois tipos de óxidos, né? E tem uma geometria muito bem definida, isométrica ou octaédrica. Se isso acontece, eu tenho um ímã ou tenho uma magnetita, não esqueçam. Então, cartões magnéticos, a propriedade do chip ou desse fio que você tem é a aplicação direta do campo magnético, que é o nosso ímã ou a magnetita. Mais um. Deixa eu botar mais um. Olha lá. Transformadores de tensão. Isso aí nós tivemos um problema seríssimo nessa chuva, né? Vários transformadores que vieram para o pau. Qualquer transformador, pessoas que tem a característica de aumentar a tensão da rede ou reduzir a tensão da rede, esse trabalho que é feito por ele só acontece em relação da existência do campo magnético, que na verdade é a magnetita ou ímã. Quer dizer que esse evento do aumento da tensão ou redução da tensão que você tem nessa distribuição da matriz energética, ela só acontece pela presença do campo magnético, que é o ímã ou a magnetita. Próximo. Eu botei a coisa mais tecnológica que você possa imaginar. Não sei se vocês estão vendo aí embaixo. Vocês estão vendo um túnel gigantesco? Sim ou não? Lá embaixo? Quer que eu volte de novo para vocês verem? Sim, sim, sim. Tá, vou voltar lá de novo. Olha lá. Olha só, gente, o túnel gigantesco. Esse túnel que você está vendo gigantesco, circular concêntrico, ele consegue rotacionar quase que Vila Velha inteira. Esse túnel, na verdade, pessoas, é um acelerador de partículas. Você tem uma quantidade quase que infinita de interatividade de campo magnético, de ímã ou magnetita. Qual o objetivo? Pegar essas partículas e rotacionar elas em alta velocidade. Para você colocar uma partícula em movimentação, o primeiro aparato que você utiliza para tal efeito é a aplicação de campo magnético de ímã ou a magnetita. Então, essa coisa que eu apresentei para vocês é o CERN na Suíça. O CERN na Suíça você tem um maior acelerador de partículas. Ele é um túnel submerso que opera com funções de campo magnético, que é o ímã, que é a magnetita, com o intuito de movimentar tais partículas para chegar em velocidade altíssimas, né? E provocar possíveis colisões e você tentar visualizar a estrutura da matéria. O que eu quero mostrar para vocês nesse segundo slide, ou terceiro, não lembro? Que você consegue ver da coisa mais simples, mais rudimentar, até o aparato mais tecnológico. Não importa onde você esteja, em que modo você esteja esse conceito de aplicação. Sempre você tem a utilização direta do campo magnético. Não sei se vocês sabem, mas quando você dissipa uma informação no seu computador, quando você dá um delete,
Na verdade, o que você está fazendo mecanicamente é aproximando um ímã daquela informação e dissipando a informação. Ninguém vai fazer isso, tá? Mas se você pegar o seu ímã, o seu campo magnético, a sua magnetita e aproximar do seu cartão de crédito, de chip ou de fio, como está ali no meu desenho, ele não mais irá funcionar. É como se dissipasse a possibilidade dessas informações ou propagação dessa informação. Então você vê que da situação mais simples até a situação mais avançada, você tem a aplicação direta do campo magnético. Vamos para a próxima. Isso aqui é muito importante, a galera confunde pra caramba. Vocês estão vendo uma coisa que eu botei polo magnético, sim ou não? Sim, sim, sim. Beleza? Todo mundo tá... Ana, tá conseguindo ver? Vitória, tá dando pra ver? Raíssa? Dá sim. Tá bom. Olha só, se vocês visualizarem direitinho, eu tenho um ímã aí que a gente costuma chamar esse ímã de ímã em barra. Eu não sei se vocês estão visualizando direitinho. A minha esquerda tem um lado N e a minha direita tem um lado S. A gente define que todo ímã tem, na verdade, um dipolo, aonde você tem um lado norte e o lado sul. A gente fala que é o norte magnético e o sul magnético. Olha o que eu vou falar para vocês e depois eu vou mostrar no slide seguinte. Tanto o norte e o sul são definidos como linhas de saída ou linha de força. O lado norte, pessoas, a linha de força é uma linha de saída. O lado sul é uma linha de chegada. Então, olha o que eu estou afirmando para vocês. A magnetita, que é o ímã da sua geladeira, que é o campo magnético, ele vai ter dois polos, um polo norte e um polo sul. O polo norte é o polo de saída e o polo sul é o polo de chegada. É como se o norte fizesse uma aplicação de atração e o sul de repulsão. Então, olha essa ideia. Eu botei logo embaixo ali para vocês um desenho do ímã em barra, que está ali o norte e sul. E essas coisas meio chamuscadas que vocês estão vendo na tela é uma limalha de ferro. Limalha de ferro na presença de um ímã, ela vai se juntar nas extremidades. Por quê? No ímã, essa interação do campo de atrair material metálico, ela é mais intensa na extremidade. Tanto no lado norte como no lado sul. Ali eu tenho a maior intensidade. Porém, olha isso comigo. Vamos lá. Eu tenho uma coisa muito parecida com o conceito elétrico. Vou perguntar para vocês aqui agora. Vocês não podem errar. Deixa eu ver aqui. Se errar, eu mato vocês, tá? Eu quero que vocês respondam no microfone que vai ser melhor. Quando a gente estava lá em elétrica, eu falei com vocês que as cargas têm uma interação entre elas. Tem uma força, né? Vamos ver quem lembra. Se eu tiver duas cargas positivas, a força é atrativa ou repulsiva? Repulsiva. Repulsiva. Se eu tiver uma positiva e uma negativa? Atrativa. Atrativa. Então, parece que existe um fundamento que é o seguinte. Se eu tenho relações idênticas, ela é repulsiva. Se eu tenho relações diferentes, ela é atrativa, certo? Parece que é assim. Pessoas, esse conceito que surge lá na elétrica em relação à carga é muito parecido com a relação magnética. Parecido não, idêntico. Olha o que acontece. Vocês vão acertar sem eu falar. Vocês estão vendo que tem dois ímãs ali, sul com sul? Sim ou não? Assim? Sim. Beleza. Olha o de baixo. Você está vendo que o de baixo está norte com norte? Sim. E você está vendo que o outro de baixo está sul com norte? Sim. Sim. Pelo conceito que vocês têm de elétrica, eu pergunto e vocês respondem. Porque a força só pode ter duas naturezas, né? Ou ela é atrativa ou é repulsiva. De acordo com a Ana, com o conceito elétrico, sinais iguais se repelem, diferentes se atraem. Então, olha o meu primeiro desenho, pessoas. Sul com sul, atrai ou repele? Professor. Repele. Oi, pode falar. O norte e o sul que você falou dos polos magnéticos, qual que é o de chegada e qual que é o de saída? Beleza. O de saída é o norte e o de chegada é o sul. Obrigada. Perfeito? Mas já que você tocou, se eu não me engano, no próximo slide eu deixei essa coisa mais legalzinha. Pessoas, todo ano cai magnetismo, vai cair de novo, tá? Prova externa, principalmente prova militar, é certeza que você vai ter umas duas questões aí. Então, vão comigo. Sul com sul, atrai ou repele? Repele. Olha lá, pessoas, vê se está certo. Olha lá, repulsão. Mas vocês esperavam isso. Olha o segundo. Também vai ser o quê, pessoal? Repele também. E o último? Repele. O último?
Atração. Atração. Então, olha, quer dizer então que vocês entenderam a dinâmica que um ímã pode provocar. Ímã com ímã pode ser atrativa ou repulsiva. Ímã com ímã, depende dos polos, você já entendeu. Agora, olha essa minha frase. Ímã com material metálico. Ímã com material metálico. Inicialmente, você vai falar que é só atração, ok? Sim? Sim. Beleza. Ímã com material metálico, inicialmente é só atração. Inicialmente. Não esqueçam disso. Teve uma perguntinha muito legal em relação à saída, chegada, e eu coloquei no próximo slide. Eu tinha que deixar isso claro. Antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar a relação de força. Vocês estão vendo aí que eu tenho um norte e sul. E norte e sul, assim, a força vai ser atrativa, né? E eu tenho uma distância entre eles que é D. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se eu aumentar a distância entre esses ímãs, você acha que a força entre eles vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Diminuir. Muito bom, pessoas. Agora olha o que eu vou falar. A mesma relação que a distância aumenta, acontece o inverso com a força. Você fala, pô, não entendi nada. Peraí. Se a distância dobra, a força faz ao contrário. O que é o contrário do dobro? Metade. Se a distância é reduzida a 1/3, a força faz ao contrário da redução de 1/3. Vai ser o quê? O triplo. Isso, pegou essa ideia que eu falei? Sim? Falem comigo. Sim, sim? Essa do triplo aí eu fiquei um pouco confuso. Show de bola. Adorei a pergunta. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa distância entre esses ímãs e eu vou reduzir a 1/3. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma redução da distância. Mas o que eu faço com a distância vai acontecer com a força ao contrário da mesma maneira. Então, vamos lá. Eu reduzi a distância a 1/3. O que é o contrário de 1/3, pessoas? É um triplo, é o né? triplo. Captou a ideia? Entendi. Então, A olha o que eu força acabei... aumenta. Isso. Olha o que eu acabei de fechar com vocês aqui. Força e distância, força magnética e distância tem uma relação entre eles íntima de ser inversamente proporcional. O que acontece com um, acontece com o outro, mas ao contrário da mesma maneira. Não esqueçam disso. Então, olha a minha figurinha próxima. Vê se ela está dizendo isso para a gente. Ó, a distância é o dobro. Tá vendo? Olha o que aconteceu com a força, pessoas. A distância virou o dobro, hein? Olha lá. O que aconteceu com a força? Quem fala? Todo mundo concorda que a força ficou a metade, sim ou não? Sim, sim. Beleza, beleza. Vamos lá então, vamos continuar. Pessoas, dúvida? Vão perguntando, tá? Vocês estão vendo que eu botei uma questão aí para vocês, sim ou não? Estão vendo? Sim, sim. Vou ler com vocês então, tá? Vocês não têm o direito de errar. Primeiro que eu não queria colocar da onde que ela é. Se eu colocasse da onde que ela é, você ia ficar doido e não ia acertar a questão. Então, eu vou ler junto com vocês, porque nosso tempo é precioso, para ver se vocês entenderam a ideia, tá? Eu vou ler então. Se alguém não entender, vai falando comigo, vai parando aí, que eu vou parando as questões, a gente vai discutindo. Fazer uma experiência com 2 ímãs em forma de barra. Júlia, deixa eu descer um pouquinho, senão eu não consigo ler. Peraí. Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou-lhe malhas de ferro sobre essa folha. Ela colocou os ímãs em 2 diferentes orientações e obteve os resultados mostrados na figura 1 e 2. Primeira perguntinha para vocês, pessoas. Vocês conseguem visualizar perfeitamente a figura 1 e a figura 2? Dá Sim ou pra não? ver, sim. Deixa eu falar com vocês. Ó, deixa eu falar com você. Não tem a figura 1? Na figura 1 parece que as linhas estão se juntando, sim ou não? Sim. E na 2 parece que elas estão se empurrando. Concordam comigo? Sim ou não, pessoas? Sim, sim, dá para entender isso também. Olha o que eu vou falar aqui para vocês então, hein? Grava essa historinha. Se na figura 1 parece que as linhas estão se juntando, entre eles ali está rolando uma atração. Se na figura 2 parece que essas linhas estão se empurrando, está gerando uma repulsão. Então, Matheus, a perguntinha para você ou para o João Pedro. Qual a situação para 2 ímãs provocar a repulsão? Repulsão? Isso.
Eles estão com o mesmo lado do polo, um pro Mesmo. outro. Isso aí. Muito bom, muito Tipo bom. norte-norte ou sul-sul. Cara, quem é que falou isso? Que eu não consigo ver aqui. Cecília. Cecília. Cara, Cecília, você é É uma letra santa, D, tá? então, né? Você é uma santa. Pessoas, olha o que a Cecília falou. Na figura 2, está claro que essas linhas estão se empurrando. Isso é uma repulsão. Então, os polos, ele tem que ser idêntico. Ou sul-sul ou norte-norte. Ela já matou essa ideia. Quando a gente olha a figura 1, o que a gente percebe da figura 1? As linhas estão meio que se ligando. Então, são polos diferentes, porque está rolando uma atração. Então, quer dizer que na figura 1, pessoas, pode ser sul-norte ou norte-sul. Vocês concordam com essa fala comigo? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha Sim, só sim. o que eu vou falar com vocês. Olha só o que eu vou falar. A1 pode ser norte-sul e a 2 pode ser sul-sul. Ou pode ser norte-sul e norte-norte. Pessoas, então eu vou ler aqui. O que é correto afirmar? Na figura 1, letra A, norte-norte. Pessoas, A1 é atração, pessoas. Vai ser norte-norte? Sim ou não? Não. Não. Olha B. De novo, norte-norte. Vai ser, pessoas? Não, tem que ser polos Não. diferentes. Agora, olha C. Pode ser norte-sul? Sim ou não? Pode. Pode. Agora, olha quem Pode. fala na letra C, na parte final. A figura 2, sul e norte. Pessoas, a figura 2 vai ser sul e norte, pessoas? Não. Não. Não, Então, porque é atração. isso. Qual seria a melhor resposta para a gente, então? A letra, Letra D. D. A letra D. Isso aí, olha lá, letra D. Captou a ideia dessa questão? Sim ou não? Sim. Sim. Tá, eu vou falar de onde que é agora. Então, essa questão foi do SpaceX. É uma prova difícil. SpaceX, caralho. Você, na verdade, é o oficial, é prova para oficial. Você vai ganhar altos birubiru. Então, é uma prova seleta, é uma prova mais difícil, é uma prova mais conceitual. Mas se vocês entenderem, é bom. Calma que não acabou não, tem mais aqui, pera aí. Teve alguém que perguntou para mim, eu não lembro quem perguntou para mim. O norte sai, o sul chega. Quem é que perguntou essa coisa para mim? Fui eu, Cecília. Cecília, vamos lá. Devido à sua pergunta, que foi fenomenal, ainda bem que eu coloquei isso, eu coloquei a situação aqui do norte e do sul para você. Só que antes de colocar a situação do norte e do sul para você, que foi sua pergunta muito legal, eu falei que do norte sai, do sul chega. Pessoas, o campo magnético, o ímã, a magnetita, tem uma propriedade muito maluca. Você não consegue separar o campo magnético. Se você pegar um ímã e for cortando ele em milhões de pedaços até o infinito, ainda assim ele vai ter um lado norte-sul. Não importa quantas secções você possa fazer sobre um ímã, todo um ímã tem que ter um lado norte-sul. Até se você for na parte indivisível, na parte microscópica, ainda assim vai ter norte-sul. Você não consegue separar um ímã. Eu não consigo ter um ímã só com norte, eu não consigo ter um ímã só com sul. Todo um ímã tem que ter um lado norte e sul. Sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega do sul. Olha isso. Vamos lá. Cortei o ímã, pessoas. Quando eu corto o ímã, as pessoas pensam, opa, agora vai virar um ímã só norte e o outro só sul. Olha o que acontece. Olha lá. Você conseguiu separar? Não. Aqui a extremidade é norte. Continuou sendo norte. Agora, esse pedacinho aqui que era norte virou o quê, pessoas? Sul. Mas por que acontece isso, professor? Então, aí, veja bem, vamos chegar num detalhezinho que é chamado substâncias paramagnéticas. É um pouquinho mais para frente. O que eu posso adiantar para você? A propriedade magnética, ela é uma propriedade microscópica. Ela é uma propriedade devido à movimentação de partículas microscópicas, né? Ou aquela partícula que se comporta como se fosse uma onda. Então, é uma partícula eletrônica. Então, quer dizer que essa característica dada ter lado norte e sul, ela é dada por essa visão microscópica da parte indivisível da matéria, que é determinado como partícula ou como onda. Resumindo, Matheus, você não consegue chegar nele, porque a gente nem consegue visualizar o elétron, você nem sabe como o elétron se comporta. Então, por mais que você possa dividir, aquela estrutura ainda tem componentes que faz essa estrutura microscópica, que é essa estrutura eletrônica. Então, obrigatoriamente, ele continua emanando essa propriedade, norte-sul, norte-sul. Ah, e como é que eu vou ter um ímã que só vai ter um lado? Cara, para você tentar fazer Não isso, tem como, né? você teria que ir lá no elétron, meter a mão no elétron, dar um peteleco nele,
e cortar o elétron, mas você nem consegue ver o elétron. Então, resumindo, é como se fosse uma coisa intrínseca do material. Perfeito? Entendi, Mas entendi. quem lhe dá essa propriedade, eu posso adiantar isso para você, é o elétron. Posso adiantar isso Entendi. para você com um adianto do conteúdo, mas daqui a pouquinho vai ficar muito claro essa coisa para você, muito claro. Agora, olha do outro lado. Olha lá, cortou. A extremidade continuou sendo sul aqui, continuou sendo sul, mas do lado de cá virou norte. Pessoas, não importa quantas fragmentações você execute sobre esse ímã, ainda assim você vai ter um lado norte, ainda assim você vai ter um lado sul. A única coisa que vai acontecer é a redução da intensidade do campo. O quanto que ele vai atrair um material, ou se repelir, se for dois ímãs, né, ou atrair, isso vai diminuir à medida que você vai reduzindo esse campo magnético, esse ímã. Mas ainda assim continua tendo norte-sul, 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 norte-sul. Ó, Professor? sim. E porque, assim, no exemplo que você está mostrando, são ímãs como barra. Se for um ímã redondo, tipo Perfeito. uma esfera. Boa, boa, boa. Na verdade, a gente coloca assim para ficar uma visualização melhor. Mas, quando a gente fala em barra, a gente imagina uma figura espacial que tenha comprimento. Mesmo que você imagine alguma coisa redonda, meio concêntrica, como se fosse um ímã de alto-falante, aquele meio assim, ele tem esse lado que é norte e esse lado aqui que é sul. Mesmo que a geometria dele, o formato, não seja totalmente em barra, mas independente da estrutura dele, ele tem comprimento. E essa relação do comprimento é que determina uma extremidade com norte e a outra com sul, independente da sua geometria. Captou? Entendi. Agora vamos lá. Tem mais secções, mas não quero fazer secções não. O que eu quero que vocês entendam dessa secção? Cortei o ímã aqui, pessoas. Aqui está norte, não está? Na extremidade? Sim ou não? Sim? Sim. Então aqui continua sendo norte. Agora aqui virou o quê? Sul. Esse que eu cortei aqui, ó, aqui é sul. Aqui continua sendo sul. E aqui fica norte. Então, quando você corta, pessoas, a extremidade se mantém constante. Quando você corta, a extremidade se mantém constante. Escuta, vai acabar esse negócio aqui da nossa aula e eu vou mandar já um outro para vocês para a gente terminar o conteúdo, tá? Ouviram? Eu vou mandar de novo para vocês. Terminando aqui cortando, já vou mandar outro link, vocês já entram imediatamente. Porque tem uma situação que eu quero mostrar para vocês. Agora vamos lá. Pessoas, olha essa questão aí. O vestibular mais difícil do Brasil. Tá aí. Posso ler com vocês? Pode. Vamos lá. A figura 1 adiante representa o ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam respectivamente os polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura. A figura 2. Vão comigo aqui, deixa eu perguntar. Vou tentar riscar, cara. Vou tentar não, eu vou até rabiscar aqui, pessoas, ó. Aqui todo mundo concorda que aqui continua sendo norte? Sim ou não? Sim, sim. Tá, vou puxar mais uma setinha aqui. Todo mundo... Deixa eu puxar essa. Todo mundo concorda que aqui o A, então, agora vai ser sul? Sim. Beleza, então estou escrevendo aqui, ó. Você, se não concordar, fala comigo, tá? Lá embaixo agora, eu vou lá embaixo, ó. Vocês concordam que esse S aqui continua sendo sul? Sim. Beleza, então vou escrever. Sim, sim. E aquele outro pedacinho lá em cima, então, agora ele vai ser? Vou puxar aqui. Norte. O norte. Beleza. Ó, quando você fez isso, cara, você matou a questão. Agora, olha, pessoas, o N já é norte, né? Olha comigo aqui. O N aqui já é norte. O B, pessoas, o B é o que também? É norte. Norte. Fala comigo, norte com norte vai dar o quê? Repele. Repele. E aqui? O A também é sul. Sul com sul vai também fazer o quê? Repele. Repelir. Então, olha para mim. Qual é a melhor resposta? Vai lá, olha, D ou E? Olha aí. A letra E. Letra E, pessoas. Olha lá. Vai se repelir. O A é sul. Nós botamos isso, né? E o B é norte. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se é verdade. Letra E. Fala comigo. Vocês entenderam essa questão, sim ou não?
Sim, sim, bem tranquilinho. Sim. Perfeito, perfeito. Escute, vou fechar esse link e vou mandar o outro para vocês antes de cair, pode ser? Beleza.